Nesses últimos dias, eu fiquei pensando, procurando uma personagem bíblica para falarmos dela esta noite. Procurava por uma esposa, uma auxiliadora, uma mãe, e fiquei imaginando várias pessoas. Pensei na esposa de Noé, por exemplo. Uma mulher que compreendeu o chamado do seu esposo, mesmo quando parecia loucura aquilo que ele estava fazendo. Porque, irmãos, você numa terra onde não há mar, onde não tem oceano, não tem rio por perto, e você construir um barco enorme, uma arca, aos olhos dos homens é loucura. O homem está ficando doido, mas ela estava lá, apoiando Noé, porque ela acreditou nos planos de Deus. Pensei em Maria, a mãe de Jesus, uma mulher bem-aventurada que recebeu a graça, o privilégio, a incumbência de criar o Filho de Deus. Creu no Espírito Santo, mesmo ainda sendo uma virgem, que ela daria luz ao Filho de Deus. Pensei também na mulher de Jó, em seu sofrimento, uma mulher que perdeu os 10 filhos no mesmo evento, na mesma hora, que estava por perder também um marido, e ainda foi chamado de louca. Pensei em Sara, mulher de Abraão, tinha um sonho de ser mãe, que parecia impossível devido ao avançar da sua idade, mas Deus fez um milagre na vida dela. Eu poderia usar cada característica dessas mulheres, cada aspecto da vida delas, para trazer uma mensagem para vocês, mães, para vocês, pais, igreja, filhos. São muitas as possibilidades que teríamos hoje. Todavia, Deus me direcionou para a vida de uma mulher. Uma mulher que à primeira vista não parece um bom exemplo de uma auxiliadora. Que à primeira vista, de longe, não serviria para esposa. Muito pior para uma mãe. À primeira vista, nós homens nem queríamos nos casar com ela. Filhos, iríamos ter vergonha de dizer que tal mulher era nossa mãe. Teríamos vergonha de andar perto dela. Esta mulher, ela é uma prostituta. E o nome dela é Raabe. Talvez alguns de vocês já estejam pensando, mas pastor, Dia das Mães, o senhor vir falar de uma prostituta? Vir falar de uma mulher da vida? Você podia usar aqueles outros exemplos, pastor, que era muito melhor. Mas, irmãos, antes que você tire qualquer conclusão, eu quero que você preste atenção na história dessa mulher. E vamos perceber que a sua vida espiritual tem mais a ver conosco do que aquilo que imaginamos, do que aquilo que podemos supor. Temos muito a aprender com Raabe.
Porque dadas as circunstâncias, muitos de nós não teríamos a coragem que ela teve. Muitos de nós não teríamos a coragem de nos posicionar como ela esteve. Muitos de nós não teríamos a ousadia de transformar a nossa vida assim como ela transformou. Raabe, uma mulher de atitude. O texto já foi lido pelo irmão Abel, muito obrigado, irmão Abel, mas eu queria me dirigir a Deus em oração para que Ele pudesse abrir os nossos corações e fazer aplicar às nossas vidas cada situação que nós vamos encontrar na vida desta mulher. Ó Pai Celestial, nós os teus filhos, Senhor, rogamos a tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por cada mulher, cada mãe aqui presente, aquelas que estão em casa, que não puderam estar aqui, Senhor. Somos gratos, ó Pai, por estas mulheres, por estas mães, estas guerreiras, Senhor. Somos gratos a Ti, porque exemplos como o de Raabe vêm a nos encorajar a ter atitudes semelhantes a ela, Deus. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Nos dá disposição para praticar e viver a Tua palavra, amá-la e respeitá-la. Em nome de Jesus. Amém. Trazendo um contexto breve aqui do que estava se passando, Israel já estava sob a liderança de Josué, ainda não tinham adentrado na terra prometida, na terra de Canaã, ainda estavam do outro lado do rio Jordão, mas estavam prestes a atravessar o rio. Do outro lado, na terra de Canaã, estava a cidade de Jericó. Uma cidade de grandes muralhas e, segundo escavações recentes de historiadores e pesquisadores, as muralhas de Jericó eram muralhas duplas, separadas talvez 4 a 5 metros de distância. A muralha externa tinha lugares que media de 8 a 10 metros de altura. Humanamente impossível adentrar naquela cidade. Para os recursos de guerras, mas os materiais bélicos que existiam à época. Era o primeiro desafio de Israel na terra que Deus prometera. Versículo 1 do capítulo 2 de Josué diz que Josué, ele envia à cidade de Jericó 2 agentes secretos, 2 espiões do serviço de inteligência de Israel. Vão lá e vejam como é a terra, como o povo está, o que ele tem ouvido do povo hebreu. Estes homens, eles se disfarçam, atravessam o Jordão, chegam a Jericó, grandes muralhas, grandes portões, que pela manhã era aberto e ao anoitecer esses portões eram fechados. Eles entram como forasteiros naquela cidade. Talvez para não levantar suspeita, ele se dirige para pousar na casa de uma prostituta. Eu não quero levantar suspeitas, a gente vai dormir lá. Afinal, ninguém ia suspeitar de 2 homens vindo de viagem, chegando na casa de uma prostituta. Só que Jericó também tinha seu serviço de inteligência. Eu não sei se militar ou popular. Aquela inteligência que os vizinhos ficam olhando assim, eita, já vai com mais 2 lá para dentro. Ó. Manda avisar aí, o povo vai sair correndo a cidade todinha. Eu sei que chegou no ouvido dos reis, do rei de Jericó. Olha, tem 2 homens de Israel aí, tem 2 espias. O rei manda buscar eles. Manda Raabe botar esses homens para fora e traz eles aqui. Quando os servos do rei chegam até Raabe,
Raabe abre a porta, traz os homens que estão aí contigo, nos dá os homens que estão aí contigo, e Raabe dá uma de desentendida. Homens? Ah, eles estavam sim aqui, eles vieram aqui, mas já foram embora, antes que os portões fechassem ou anoitecer, eles saíram, se vocês correrem, vão lá que você pega ele. E aqueles homens, aqueles 2 servos saem atrás dos 2 espias. Os servos do rei saem atrás dos 2 espias. E aqui, meus irmãos, chegamos ao primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção para a atitude desta mulher. Para a atitude desta prostituta. Ela teve coragem. Ela colocou a sua vida em risco para proteger aqueles 2 homens que representavam Israel, para proteger aqueles 2 homens que representavam o povo de Deus, para proteger aqueles 2 homens que representavam a Deus. Ela colocou a sua vida em risco. Isso me impressiona. Porque muitos de nós talvez não teríamos a coragem de colocar a nossa vida em risco por alguém que não conhecemos. Por forasteiros que nunca ouvimos falar deles. Nunca chegou ao nosso conhecimento o número do RG e CPF dele para mim denunciar se tivesse alguma coisa. Isso me impressiona. Porque Deus, em sua graça, Ele usa as coisas tolas desse mundo para envergonhar as sábias. Uma prostituta. Como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 ao 29, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Raabe, ela coloca a sua vida em perigo, ao receber aqueles espias em sua casa, ao escondê-los e mentir para os servos do rei de Jericó. E ao contrário do que ela disse, ela sabia sim quem eram aqueles homens. Quem eram aqueles 2 integrantes do serviço secreto de Israel. Ela disse para os servos do rei: eu não sabia quem eles eram. Ela sabia. Pastor, como é que o senhor sabe? Pelo discurso que tem quando ela entra em casa antes de dormir com aqueles homens. Não que ela vá dormir com os homens, não sei se ficou mal aí a colocação, mas antes dela ir dormir, ela foi ter com aqueles homens e conversou com ele. Eu sei quem é o Deus de vocês, eu sei o que vocês vieram fazer, e eu sei que Deus entregou esta cidade na mão de Israel. Ela sabia quem eram aqueles homens, por isso ela teve a coragem de colocar a sua vida em risco. Ela não teve medo de preservar a vida daqueles 2 homens que representavam a Deus e ao seu povo. É interessante que Tiago, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 25, ele vai dizer que esta atitude de coragem de Raabe é o que testifica a sua fé. Foi por esconder aqueles 2 homens que Raabe mostrou a fé que ela estava apresentando em Deus. As obras de Raabe testificaram a fé que ela tinha no Deus de Israel. E antes que você saia por aí, pastor, mas ela não mentiu, como é que Deus abençoou aquela mulher? O que está descrito na Bíblia não quer dizer que Deus aprova o que ela fez. Mas, irmãos, também devemos levar em consideração
que a fé de Raabe era suficiente para salvá-la. Mas ainda tropeçante, ainda estava engateando para uma vida de santidade. E não sejamos hipócritas, porque dadas as circunstâncias, talvez muitos de nós, se não todos nós, agiríamos da mesma maneira, para preservar uma vida. Então não vamos ser hipócritas e achar que Raabe mentiu e eu não faria isso. Além da coragem de Raabe, eu gostaria de chamar a sua atenção também para uma outra atitude que mudou a história da vida daquela mulher. É o posicionamento que Raabe teve diante de Deus e dos seus representantes. Versículos 9 a 11 vai nos relatar isto. Depois de demonstrar extrema coragem ao abrigar aqueles homens em sua casa e mentir para os servos do rei, Raabe volta-se para aqueles homens antes que eles fossem dormir, e ela também. Vamos ter uma conversa aqui, a gente precisa conversar alguma coisa. Uma conversa que mudaria o destino dela e da sua família. Raabe diz no versículo 10, e aqui eu imploro a sua atenção, pois precisamos entender o que está acontecendo. Raabe diz no versículo 10, porque ouvimos o que Deus tem feito a Israel. E aqui a atitude de ouvir que Raabe está se referindo significa, nós ouvimos, as notícias estão chegando, o que Deus tem feito por meio de Israel no deserto. Nós estamos escutando que as coisas que Deus tem feito a este povo. Nós sabemos que Deus abriu o mar e aquele povo passou em terra seca. Quando o faraó foi passar, o mar engoliu o exército de faraó. Nós sabemos de como aquele povo, sem material bélico nenhum, saiu do Egito com as riquezas do povo egito, entrou no deserto sem nada. Nós temos ouvido e sabemos que Deus deu a vitória a este povo sobre muitos reis preparados militarmente para a guerra. E enquanto Israel não tinha poderio bélico nenhum para enfrentá-los, Israel teve a vitória. Nós sabemos o que Deus tem feito. Nós temos escutado o que Deus tem feito. Como Deus tem preservado, alimentado este povo no deserto. Irmãos, presta bem atenção. Israel passou 40 anos vagando, rodando no deserto por causa dos seus erros e seus pecados contra Deus. Nesses 40 anos, as notícias estavam chegando em Jericó. O povo está chegando. Deus está fazendo isso. Deus abriu o mar. Deus está dando vitória a este povo. Ele está chegando. 40 anos aquele povo teve para ouvir sobre Deus e se arrepender dos seus pecados. Antes de você dizer que Deus é injusto, quando deu ordem a Israel, destrói tudo. Não fica nada vivo. 40 anos o povo teve para ouvir sobre Deus e se arrepender. Você consegue entender isso antes de chamar que Deus é bruto, que Deus é injusto? Deus dá a oportunidade para eles se arrepender. Raabe diz, nós temos ouvido, nós estamos sabendo do que Deus está fazendo, o nosso coração derreteu, está aflito pelo que Deus está fazendo, e está chegando mais próximo, o juízo de Deus
estava chegando para Jericó. Deus alertava um povo, Deus proclamava suas maravilhas, e não era fake news, e o povo não queria atentar para o juízo de Deus que se aproximava. No versículo 11 ela diz: quando ouvimos isto, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. E ela diz: porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus, e é Deus embaixo na terra. O Deus que operava lá no Antigo Testamento é o mesmo que opera no Novo. O Deus que operou em Jericó é o mesmo que opera aqui hoje. O Deus que trabalhava lá e dava vitória ao seu povo é o mesmo Deus que está aqui hoje. Então não ignore as advertências de Deus sobre o seu eminente juízo. Raabe diz: nós temos ouvido e estamos atemorizados. Perceba que ela sempre está usando os pronomes no plural. Nós temos, porque temos ouvido, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados. Meus irmãos, a notícia não chegou apenas para Raabe, chegou para todos. Pastor, e o que isso tem a ver com a minha vida? A notícia do poder de Deus, o Evangelho de Cristo, ele chega para todos. Chega para você, chega para mim, chega para os nossos familiares, para os nossos amigos, nossos vizinhos. A interrogação está: o que vamos fazer ao ouvir a grandeza de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a advertência do eminente juízo de Deus? Aí é onde a coisa pega. Aí é o ponto de decisão. É onde devemos nos posicionar. Eu vou crer no que eu estou ouvindo e vendo por muitas vezes milagres, ou vou ignorar? Vou apenas ter medo internamente. Vai dar um rebuliço dentro de mim. Vai causar incômodo. Mas não vai causar transformação. Eu estou incomodado com o que eu estou ouvindo, estou desanimado. É isso que o Evangelho tem feito na vida de muitas pessoas, causado apenas incômodo, mas não tem causado transformação. A oportunidade que Deus dá para arrependimento foi apenas para Raabe? Foi para todos. Todos ouviram, todos sabiam quem era Deus, o que Deus estava fazendo com Israel e por meio de Israel. A oportunidade veio para todos. O povo de Jericó estava envolvido em uma prostituição, idolatria. Eles queimavam, sacrificavam suas crianças aos seus deuses, e Deus dando oportunidade para eles se arrependerem, para eles abandonarem as velhas práticas, a idolatria, a feitiçaria. Mas eles permaneceram com o coração duro. Se há alguém aqui entre nós que não tem Cristo, quantas vezes você já ouviu da graça de Deus, do amor de Deus, o perdão de Deus foi te oferecido, e você agora não? Eu não quero aceitar Jesus agora não. Eu não preciso desse Jesus. Eu não preciso do perdão de Deus.
E Israel vinha se aproximando. O juízo de Deus, o juízo vindouro de Deus está se aproximando de nós, meus irmãos. Está chegando cada vez mais perto. Seja de forma coletiva ou de forma individual. Não rejeite, não despreze, não ignore, não tenha por mentira aquilo que você tem escutado a respeito de Deus. Aquilo que a Bíblia tem proclamado sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo. Não despreze. Arrependa-se, humilhe-se diante de Deus, para que você possa ser salvo do juízo de Deus. Quantas coisas maravilhosas você já não tem ouvido falar de Deus? Quantas oportunidades Deus tem te dado para que você ouça e se arrependa, e você tem simplesmente jogado fora? Quantas foram a oportunidade que Deus deu para Jericó? Quantas são as oportunidades que Deus está te dando? Cuidado, pois o juízo de Deus está a caminho. Assim como Israel estava cada vez mais próximo de Jericó. E ao ouvir da grandeza de Deus, da salvação de Deus, arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo. Israel estava às margens do Jordão. Jericó já estava ciente destas coisas. Havia um desconforto em todo o povo, mas mudança de vida, nada. Não existia. Não havia arrependimento. Apenas desconforto. O Evangelho tem chegado ao seu conhecimento. O poder de Deus tem sido presente na sua vida, na vida da sua família, na vida de pessoas que você conhece. Mas a pergunta é: Ele tem transformado a sua vida? Tem havido transformação ou só incômodo? Nós temos ouvido, disse Raabe, mas no versículo 9, há uma outra declaração impressionante. Ela diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ao falar bem sei, ou eu bem sei, o sujeito está oculto aí, ela diz: eu sei que o Senhor vos entregou a terra de Jericó. Por isso vocês estão aqui, por isso eu não denunciei vocês. Eu sei do que Deus vai fazer a esta terra. Eu pergunto a vocês, quem contou isso a Raabe? Até então só quem sabia era Josué. Josué havia dado ordem: se preparem que daqui a 3 dias a gente vai passar o Jordão. Mandou 2 homens na frente: vai lá, olha lá como é a terra. Mas só quem sabia até então era Josué. Como é que Raabe sabia disso? Como é que Raabe sabia que Deus ia entregar Jericó na mão de Israel? A fé de Raabe estava na grandeza do poder de Deus. Ela diz: eu sei que o Deus lá de cima, o Deus dos céus, Ele é Deus aqui também. Ele é Deus aqui na terra. O poder dele não fica só na esfera celestial, na esfera espiritual. Ele tem poder aqui também. E Ele vai entregar a cidade de Jericó na mão de vocês. Ela assume uma postura de se posicionar, de se colocar ao lado
de Deus. De deixar o lado do pecado, dos seus inimigos, dos inimigos do povo de Deus, e se colocar ao lado de Deus. Será que você tem tido essa postura? Ou você é apenas daquele, eu ouvi falar? Não seja apenas do eu ouvi, seja do eu bem sei. Eu conheço esse Deus. Eu sei que Ele é poderoso. E eu sei que Ele vai dar a vitória a vocês. Raabe está dizendo para aqueles dois homens. Irmãos, sabe de uma coisa que me intriga? É porque Raabe tinha mais fé em Deus do que certos israelitas. Raabe tinha mais fé em Deus do que aqueles espias que há 40 anos atrás vieram à terra de Canaã. Onde Josué e Caleb foi um dos dois, diz, vamos lá que Deus vai nos dar a terra. Ele prometeu, Ele vai nos dar. E os outros 8, vamos não, o povo lá é grande. Ele tem arma, a gente não sabe, vai fazer nada contra eles não, a gente vai ser destruído logo. E Raabe já sabia. Ela diz, eu sei que Deus vos entregará a terra. Nossas atitudes hoje mudam a nossa história amanhã. O nosso posicionamento de hoje vai mudar a nossa história de amanhã. Ao lado de quem você tem se posicionado? Ao lado de quem você tem ficado? Da turma do ouvimos falar? Ou da turma do eu bem sei? Raabe teve uma escolha, Jericó teve uma escolha, todos tiveram a sua escolha. Você tem a sua escolha. E o que acontece, meus irmãos, quando nós nos arrependemos, nos colocamos diante de Deus, em arrependimento, em submissão, debaixo da vontade de Deus? Nós somos transformados, nós somos salvos, e essa é a terceira atitude, ou o terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção na vida de Raabe. A transformação na vida daquela mulher. Raabe sabia que para viver em Israel ela precisava deixar a sua vida de prostituição. Ela se posiciona, eu quero ficar ao lado de Deus. Ela toma uma decisão. Eu vou largar o meu pecado, eu vou largar a minha vida, eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero estar do lado de Deus porque eu bem sei. Ela desejava uma nova vida, uma vida transformada. Uma vida em que ela pudesse ser uma esposa, pudesse ter uma família, ter filhos, um casamento. E ela não se preocupa apenas com ela não, meus irmãos. Versículos 12 e 13, ela diz, olha, eu sei que Israel vai vir. E eu quero que vocês me prometam, assim como eu usei de misericórdia com vocês, como eu escondi vocês, como eu coloquei minha vida em risco, quando vocês vierem para destruir isso aqui, eu quero que vocês me garantam que eu e minha família ficaremos vivas. Eu quero também que meus irmãos estejam vivos, minhas irmãs também. Ela se preocupa com a sua família. Os espias dizem, ok, se você não nos denunciar, você tem a nossa palavra. Coloca todo mundo dentro da tua casa, bota um fio vermelho aqui na janela
E essa casa não vai ser destruída. Porque ela tinha uma marca que identificava que ali as pessoas iam ser salvas. Eu pergunto a você, quando Deus enviar o seu juízo sobre essa terra, quem serão os salvos? Aqueles que têm o quê? O selo, a marca do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 2, nós já temos o selo. Esse aqui é meu povo, ninguém vai mexer. O mundo vai se acabar, as muralhas vão cair, mas esse povo vai ficar de pé. Você consegue compreender isso? Quando aquele povo por 7 dias arrodearam as muralhas de Jericó, onde é que Raabe morava? Versículo 15, olha aí, em cima de onde? De onde? Do muro de Jericó. Ela estava vendo aquele povo arrodeando, e a fitinha lá pendurada. Como é que Deus, lá em Josué capítulo 6, diz que o povo entrou em Jericó? Aconteceu o quê? No 7º dia, 7 voltas, gritem e toquem as trombetas. A muralha veio abaixo. Raabe morava onde? A casa dela veio abaixo? Porque tinha a marca. Porque ali naquela casa, todos que estivessem ali dentro estavam salvos e protegidos. Você tem a marca de Deus? Você tem o selo do Espírito Santo de Deus? Se tiver, não há o que temer. Mas se você não tem, você precisa se arrepender, aceitar a Cristo como seu Salvador, para que você tenha o selo do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, esse relógio passa muito rápido. Ainda tínhamos algumas coisas para ver aqui. Mas pensa comigo, uma prostituta levando salvação para a sua casa, para a sua família. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado daquela mulher imenso, a graça de Deus foi maior, com ela e com a sua família. Isso nos ensina uma coisa, que não devemos julgar as pessoas pelo que elas são. Porque Deus tem o poder para transformar as suas vidas, assim como Ele transformou a sua e a sua vida. Ou você se julga mais crente que Raabe? Você tem esse julgamento de ser mais crente que Raabe? Ah, pastor, ela era uma prostituta, eu nunca me prostituí não. É o seu nome que aparece na genealogia de Jesus Cristo? É o nome de quem? Da prostituta. De Raabe. Como é que ela aparece lá? Ela teve que ter um marido. Ela teve que ter um filho. É dito que ela casou com um homem chamado Salmão, que gerou Obed, que gerou a Jessé, que gerou a Davi. Olha só, de onde Deus vai suscitar o Salvador? Você é mais santo e mais crente que Raabe? É o seu nome que está lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Dá uma olhada lá. Versículo 31, o nome de quem aparece?
como Deus usou da sua graça para transformar aquela mulher. Está lá o nome dela. Hebreus 11, capítulo 31. Perdão, versículo 31. Você é mais crente que Raabe? Temos ou não muitas coisas a aprender com Raabe? Ela foi ou não uma mãe exemplar, depois que Deus transformou a sua vida? O passado de prostituição de Raabe não impediu que Deus a perdoasse, não impediu que Deus levantasse o Salvador da sua descendência, não impediu que Deus a abençoasse, porque ela se arrependeu. Você acha que Deus não pode fazer o mesmo com a sua vida? Se você decidir largar o seu pecado, se você decidir ter coragem para manifestar a sua fé em Cristo, se você decidir, eu quero tomar uma posição, eu quero ser um crente, eu quero ser um servo de Deus hoje, e permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida, você acha que Deus não tem o mesmo poder para transformar a sua vida? Para abençoar a sua família? Não importa o que você tenha feito até hoje, Deus não quer saber disto, Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você tenha uma nova vida, uma nova história. Uma história de bênção. Uma história ao seu lado, caminhando ao seu lado. Saia da turma do agora ouvimos e venha para a turma do eu bem sei quem é este Deus. Eu bem sei o que Ele fez em minha vida. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo. Hoje você tem mais uma oportunidade. Daquele Deus que você só ouviu falar, daquele Deus que estava bem distante, além do Jordão, agora Ele está chegando mais perto com o seu povo. Agora Ele está próximo, Ele está te dando a oportunidade. Ele diz: eu vou destruir isto. A humanidade está cada dia mais decadente. As coisas estão se autodestruindo. O homem, o seu pecado, eu estou enojado disso. Mas aqueles que tiverem a minha marca serão salvos. Aqueles que tiverem o selo do Espírito Santo em sua vida, no dia da destruição, no dia do juízo, serão salvos. Aqueles que estiverem com Deus, guardado pela sua presença e sua proteção, serão salvos. Baixe sua cabeça. Analise a sua vida. Se você tem este selo, se você já largou a turma do eu ouvi e agora está dizendo eu bem sei. Se você já aceitou a Cristo como Senhor, se essa fé é verdadeira, se o seu nome, caso Deus resolvesse escrever um novo livro, nos dar uma nova revelação, estaria lá, como um herói da fé, como alguém que se posiciona, que tem coragem, que tem a vida transformada por Deus. Eu quero perguntar se há alguém aqui esta noite
Pastor, até hoje eu só ouvia falar desse Deus, mas hoje eu senti a sua presença. O Espírito Santo de Deus falando ao meu coração, porque não sou eu que eu tenho poder para isso, é o Espírito de Deus que tem poder para ir até aonde as minhas palavras não alcançam e transformar a sua vida. Eu não quero glória para mim, mas eu quero perguntar se em Cristo, se o Espírito Santo de Deus esta noite está te convidando e você quer aceitar e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Há alguém aqui esta noite que quer fazer esta decisão? Levante uma das suas mãos. Nós não vamos te chamar aqui na frente, eu só quero orar por você. Eu quero que, como Raabe, você diga: eu estou tomando uma posição. Eu não quero mais viver nesta vida de pecados. Eu preciso de uma salvação. Há alguém aqui esta noite que quer entregar sua vida a Cristo, quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Você que me acompanha pela internet, você quer fazer esta decisão? Se ajoelha onde você está. Ora a Deus, pede perdão pelos teus pecados, confessa ao Senhor Jesus como teu Salvador. E viva uma vida transformada como um servo de Deus. Saia de Jericó e venha viver em Israel. Venha viver no povo ou no meio do povo de Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre todos nós, nos guardando e protegendo. Em nome de Cristo Jesus, amém.